Então, Tereza, seja muito bem-vinda ao nosso encontro, ao segundo encontro, e eu passo para ti a palavra Sinta-se em Casa. Eu sei que você já é da casa, né? Mas sinta ainda mais em casa conosco. Seja muito bem-vinda. E o que eu puder fazer, você vai me orientando aqui, se tiver alguma coisa, por favor, vai me dizendo, tá bom, minha querida? Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero pedir licença para chegar na casa de cada um de vocês, no espaço onde vocês estejam. Eu quero iniciar essa gira primeiro, pedir a bênção às minhas ancestrais, às minhas mais velhas, todas e todos que vieram antes de mim, abriram os caminhos para que a gente pudesse estar aqui nesse encontro nessa noite, né? Muito caminho foi aberto, pavimentado, para que a gente pudesse estar falando sobre, né, bolsas na pós-graduação. Eu quero saudar também as minhas mais novas, as minhas irmãs de Instituto de Iteramachê, aqui na figura da Claudete. Eu falo que o Instituto Iteramachê é uma menina dos meus olhos, faz um trabalho extremamente necessário, importante, porque a gente sabe que, para além das reservas de vaga, é muito importante viabilizar as formas de acesso e depois o passo seguinte, que é a permanência, né? Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria saber, se vocês pudessem levantar a mãozinha, quem que fez? Eu imagino que todas as pessoas aqui estejam inscritas, né, no programa do Iteramachê, e eu queria saber quantas pessoas daqui fizeram graduação em universidade pública. Uma, duas, três pessoas. Nós estamos aqui com... fique à vontade. Tá. Então, de 13 pessoas, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco que acho que deu joinha, né? Se quiserem, pode baixar a mão. Quantas daqui, então, fizeram universidade privada? É a grande, é a maioria, né? E quantas pessoas daqui tiveram bolsa na graduação? Bolsa que eu digo não é os programas de tipo ProUni, esses programas de gratuidade, subsidiados pelo governo nas universidades privadas, nas universidades públicas. Pessoas que tiveram bolsa ao longo da sua graduação para que ajudasse a custear a sua formação. 3 pessoas. Pronto. Eu gosto de fazer esse diagnóstico, por quê? Porque a universidade pública está mudando, né? Quem está adentrando na universidade pública, especialmente na pós-graduação, e especialmente pelas ações afirmativas, são pessoas que vêm das universidades privadas. E isso é uma alegria. Por quê? Porque muitas pessoas, muitas de nós, não tivemos acesso às universidades privadas, né? Por N razões, porque sempre foi sempre teve uma estrutura elitista, né? Quando adentramos, estamos nos cursos da filosofia, ligados à educação, dificilmente estamos nos cursos das antigas escolas, né? Que é as engenharias, as medicinas, os direitos, mas que bom que alguns programas de pós-graduação estão avançando no sentido de trazer
para a universidade, através das ações afirmativas, pessoas como nós, né? Pessoas que, ao longo da sua trajetória acadêmica, teve que ralar, trabalhar para poder sustentar os seus estudos, para poder sustentar sua família. Então, é uma nova cara que a gente está dando para a universidade, especialmente na pós-graduação. Então, eu quero trazer um pouco para vocês aqui, um pouco da minha experiência que eu tive ao longo de 15 anos frente a um programa, à secretaria de um programa de pós-graduação. Sobre o quê? Sobre as possibilidades de bolsa na pós-graduação e sua importância para custear ou complementar o desenvolvimento das pesquisas ao longo do mestrado e do doutorado, né? Alguém aqui já está na pós-graduação? A Júlia, a Kelly, a Patrícia, bastante gente está na pós-graduação. Bom, então, eu vou tentar passar. Eu fiz uma apresentação aqui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês, gente. Deixa eu tentar, porque vocês vão meio que acompanhando aqui comigo. Eu sou péssima para essas coisas, viu, gente? Mas vamos ver se vai rolar. Vocês estão vendo bem? Como que tá isso? Sim. Sim, pronto, né? Então, deixa eu passar para a próxima. O que é uma bolsa de pós-graduação, né? E qual o público que ele se destina? Então, a bolsa de pós-graduação, ela é um auxílio financeiro oferecido a estudantes que estão cursando nos programas de pós-graduação, como mestrado, doutorado e pós-doutorado também, né? E, em alguns casos, também especialização. Então, ela serve para custear, eu não vou dizer sustentar, eu coloquei sustentar aqui, mas para custear o aluno ao longo do seu período enquanto ele está desenvolvendo a sua pesquisa, né? Permitindo que ele se dedique integralmente ou em parte, né, ao seu projeto acadêmico. Por que eu digo em parte? Porque as bolsas de pós-graduação, elas não têm um valor que dá para sustentar uma família, por exemplo, né? Ela é um auxílio. Então, acho que a primeira coisa que a gente não pode confundir, que acho que é importante dizer, que a bolsa ela não é um salário, né? Ela tem um prazo determinado e ela tem um valor que hoje, para as condições de custo de vida, ela não supre, né? Para quem, por exemplo, paga aluguel, tem filhos, enfim. Então, acho que isso é uma das primeiras coisas, ela é um auxílio a esse período em que a pessoa está desenvolvendo o seu projeto de mestrado ou de doutorado, né? Então, é importante dizer que com o aumento das taxas a procura, né, e o ingresso de pessoas na pós-graduação e o alto custo de vida, as bolsas de estudo, ela vem como um auxílio essencial para que os estudantes de diferentes origens sociais e econômicas permaneçam nos cursos de pós-graduação, inclusive promovendo a inclusão. Eu acho que é importante dizer isso, porque eu fiz eu entrei na USP, eu tive a oportunidade de fazer USP desde a graduação, eu entrei em 98, e depois eu fiz o mestrado em 2003, e a época que eu estava nesse processo, as bolsas de pós-graduação, elas eram escolhidas através do mérito acadêmico. E hoje eu vejo que teve uma significativa diferença,
Por quê? Porque hoje alguns programas de pós-graduação priorizam as condições socioeconômicas das pessoas candidatas à bolsa ao mérito acadêmico. Isso tem uma diferença enorme. Por quê? Porque normalmente o mérito acadêmico ela está muitas vezes ligada a pessoas que têm uma condição de vida mais confortável, tem uma família ali que provém, né, que dá condições para que a pessoa apenas estude, né? E vocês não estão conseguindo ver a tela, gente? Espera um pouquinho. Não, eu que coloquei. É que normalmente quando apresenta, você não consegue ver a tela. Eu achei que você não estivesse vendo. É porque o Jonathan levantou a mão, daí era para alguém sinalizar. Ah, não, eu estou meio que aqui, fazendo uma dança das cadeiras aqui nas telas, viu, gente? Tá bom. Me organizar aqui, né? Então, eu acho que isso é importante dizer, que também com as ações afirmativas e esse perfil, né, diferenciado do que era, por exemplo, né, eu estou falando da USP, que é a experiência que eu vivo cotidianamente mais próxima, ele mudou muito esse perfil, né? Então, com isso, também, alguns critérios para escolha, né, das pessoas que vão ser beneficiárias das bolsas, né? Para além disso, né, a bolsa também tem o intuito de incentivar, né, e financiar as pesquisas, né, que possam levar à inovação e o avanço em diferentes áreas do conhecimento. Ela também ajuda a formar profissionais qualificados, né, que pode contribuir aí com o desenvolvimento social do país, a depender da área também, né? E, nesse sentido, reduz a desigualdade, porque a oferta de bolsa também é uma forma de reduzir a disparidade social, né? Permitindo que pessoas diversas possam também ter os seus trabalhos, as suas pesquisas financiadas, né? E se destacar de alguma forma, né? Pode falar, Dani. Eu acho importante, assim, falar sobre essa questão da bolsa, porque, infelizmente, porque eu sempre digo que as pessoas, né, principalmente pessoas que vieram com algum tipo de privilégio, eles tentam desqualificar estudantes de corpos dissidentes torto e à direita. E um deles, que a gente acaba escutando bastante, é dizer assim, fulano só está no mestrado por causa da bolsa. Tentando te reduzir, tipo assim, a pessoa entrou no mestrado por causa da bolsa, tá entendendo? Porque se não fosse a bolsa, a pessoa não teria nem como se... Ou seja, é como se... Não, é como se... O fato de você estar no mestrado não é por uma causa maior da pesquisa e tudo mais, não, você está no mestrado. Gente, você escuta tanto isso, sabe, dizer assim, fulano de tal, que dali só está no mestrado por causa da bolsa. Tem bolsa, entendeu? Até porque o perfil, né, pelo menos aqui no meu estado, na faculdade, né, que eu opero, o perfil é sempre esse, né, de pessoas que não estão trabalhando, eles priorizam esse perfil, né, apesar de hoje, por exemplo, o CNPq, ele permite, né, pessoas trabalhando Sim. e tendo a bolsa, né, mas eles ainda adotam um perfil de priorizar os alunos que não estejam tendo, né, rendimentos e tudo mais, e acaba que tem pessoas que gostam de falar isso, né, fulano só tá, fulano não falta, também porque tem bolsa, porque não sei o que, porque tem medo de perder a bolsa. Tudo reduz, ou seja, todo o bom desempenho desse aluno não é porque ele é um aluno esforçado, porque ele está interessado na pesquisa, não, é por causa da bolsa, entendeu? Ô, Dani, qual universidade está vinculada? UES. Estadual do Ceará. Estadual do Ceará. Estadual do Ceará. Olha, eu vou te dizer assim, a experiência que eu tenho na USP, desde a graduação, é que sempre foi um privilégio as pessoas terem bolsa, né? Inclusive porque elas, muitas vezes, a depender dos programas de pós-graduação,
elas ainda adotam o mérito acadêmico para disponibilizar a bolsa, né? Então, eu tenho colegas que hoje já são professores de estaduais, de federais, de universidades federais, que tiveram bolsa desde a graduação. Tiveram bolsa de iniciação científica, tiveram bolsa de mestrado, tiveram bolsa de doutorado, e hoje são professores da universidade, e muitos deles têm os seus projetos de pesquisa financiados pelas agências de fomento que deu bolsa para ele a vida inteira, né? Então, no caso, depois eu vou falar um pouquinho daqui do caso de São Paulo, que tem a FAPESP. A FAPESP, inclusive, prioriza as pessoas, os bolsistas, cujo seu orientador já tenham projetos temáticos e já tenha tido bolsas com outros alunos. Então, acho que talvez essa pode ser uma realidade da sua universidade. Aqui, na USP, sempre foi um privilégio as pessoas terem bolsa. Inclusive, pessoas de nível social, cujas suas famílias tinham condições de custear, né, a formação daquela pessoa, e sempre tiveram bolsa. Né? Então, acho que talvez esse discurso, é interessante esse discurso vir agora colado com as ações afirmativas. Né? Porque isso não é, e ainda mais pensando que a quantidade de bolsas oferecidas por as agências de fomento, elas são ínfimas se a gente pensar na quantidade de alunos dentro dos programas de pós-graduação, né? Então, tudo todas as bolsas, elas cumprem os seus editais. Por quê? Porque não tem bolsa para todo mundo. Né? Então, eu acho que esse diagnóstico que você traz é bem interessante a gente falar, porque mesmo nas universidades estaduais e federais, sempre foi um privilégio você ter bolsa. E isso te abre portas, porque uma vez que você tem bolsa na iniciação científica, quando você vai entrar com um pedido de bolsa no mestrado, por exemplo, FAPESP, que é o caso aqui de São Paulo, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de São Paulo, eles vão falar, poxa, aquela pessoa já teve bolsa na graduação, então vamos dar bolsa de mestrado para ele. Aí a pessoa pega e faz o mestrado. Aí quando ele vai entrar no doutorado, ele já tem essa vantagem de ter tido bolsas anteriores, né? Então, eu acho importante que você traz, né, para a gente pensar que o discurso, olha como ele está mudando, né? Hoje, pode ser que esteja vinculado às pessoas que entrem nas ações afirmativas, e aí só colada a questão social, né? As condições sociais daquele aluno, daquela aluna. Mas, historicamente, as bolsas, elas sempre foram privilegiadas de uma elite branca que fez toda a sua trajetória acadêmica com bolsas de fomento, tanto CAPES, como CNPq, como FAPESP, FAPERJ e tudo mais. Tá, mas depois a gente pode voltar para essa discussão, tá? Eu vou te interromper um pouquinho. Pode falar. Aproveitando o ensejo, o Jonathan estava com as mãozinhas levantadas. Jonathan, tu gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Fique à vontade. Boa noite. Não, acho que deu algum problema que acabou levantando. Muito obrigado, viu? Bom, eu vou retomar aqui. Então, e quem oferece as bolsas de fomento, né? Como são os critérios? Quem são as pessoas beneficiárias dessas bolsas, né? E aí a gente entra com as agências de fomento, né? Que cada uma tem as suas regras próprias de concessão de bolsas. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para vocês. Então, o que nós temos? Mudou a tela para vocês? Mudou, né? Mudou. Tá. Então, a gente tem as agências de fomento, são as que financiam as bolsas. Então, nós temos as agências de fomento federais,
que é CAPES e CNPq, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho de cada uma delas, e as estaduais. No caso de São Paulo, a FAPESP, a FAPERJ no Rio de Janeiro, FAPEMIG em Minas, FAPESC em Santa Catarina, tem a da Bahia. Eu não sei se todos os estados têm agências de fomento, mas se você está num estado de que não desses aqui, é importante vocês verem, porque também essas agências financiam concedem bolsa de mestrado e doutorado, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da CAPES, né? O que é a CAPES, né? É a sigla de Coordenação de Apoio de Pessoal de Nível Superior. A CAPES é um órgão do Ministério da Educação que tem como principal função a avaliação dos programas de pós-graduação, concessão de bolsa e a promoção da produção científica. A CAPES atua para garantir a qualidade do ensino da pós-graduação e apoia a formação de recursos humanos. É importante dizer que todos os cursos de pós-graduação do país, eles são credenciados pela CAPES. Então, a CAPES é essa instituição do governo federal que regulamenta os programas de pós-graduação. Inclusive, ela tem uma avaliação. A cada 4 anos, os programas de pós-graduação são submetidos a uma avaliação, e é interessante dizer que as avaliações desses programas que têm uma pontuação, que é pontuação de 7, que é a nota máxima, e 3, que é a nota mínima, ela está diretamente ligada à quantidade de bolsas que a CAPES vai disponibilizar para aquele programa. Então, quanto maior a nota do programa, maior a quantidade de bolsas disponibilizada pela CAPES, né? Então, a CAPES, ela tem duas modalidades de bolsas, né? Que eu vou falar rapidamente, que é a Bolsa Demanda Social, que é a bolsa de mestrado e doutorado, né? Ela é regulamentada pela Portaria 76, né? E é um programa de apoio financeiro para estudantes de mestrado e doutorado, evidentemente vinculados a programa de pós-graduação, né? De instituições públicas do ensino superior. Então, o que acontece? A CAPES, como que é feita a gestão das bolsas? Ela disponibiliza para cada programa de pós-graduação uma cota de bolsas de mestrado e bolsas de doutorado. E quem faz o gerenciamento dessas bolsas é o próprio programa de pós-graduação, com uma comissão de bolsas. Então, todos os programas de pós-graduação têm que ter uma comissão de bolsas que vai pensar nos critérios para concessão dessa bolsa. E, normalmente, ela vem como? Através de edital, né? Então, o programa de pós-graduação, a comissão de bolsas, que normalmente ela é formada por docentes do programa, em algumas também discentes, eu acho que é sempre importante ter um discente nessa comissão, né? Até para poder garantir a lisura e a representatividade discente dentro dessa comissão, né? Que vai preparar o edital e vai disponibilizar essas bolsas, né? Então, o que eu percebo é que os programas vêm se atentando para a política de ações afirmativas e priorizam as condições socioeconômicas das pessoas candidatas, né? Então, pensando critérios étnico-raciais, pensando se a pessoa tem filhos,
se mora de aluguel, se ela tem alguma pessoa, se ela é tutora de alguma pessoa, seja mãe, pai. Então, normalmente os programas de pós-graduação têm se utilizado, né, de alguns critérios que consideram as questões as questões econômicas sociais das pessoas candidatas à bolsa, né? Então, isso é cada programa de pós-graduação. Então, é importante, né? Quem está na pós-graduação, ou quem está nesse processo de ingresso, né? E depois que ingressar, vocês todos que estão aí no Instituto Itaramachê, estudando, se dedicando para isso, né? Quando vocês se matricularem, forem alunos matriculados, é muito importante que vocês observem dentro do programa de vocês, como é feita essa distribuição, como que é feito o edital. Normalmente, os programas, eles deixam publicado nas suas páginas os editais de anos anteriores, né? Então, é bom a gente saber essas informações para aí vocês poderem pleitear no momento oportuno essas bolsas, né? Tem uma coisa, depois eu vou passar um pouquinho mais para frente, mas depois eu vou colocar os prazos, porque elas têm prazos, elas têm os valores, elas têm algumas condições que o bolsista tem que se atentar, né? Então, é assim, não é só você ter a bolsa, pronto, acabou. Você tem algumas condições, né, para você, e obrigações também, depois que você consegue a bolsa, para você ter, né, utilizar dessa bolsa ao longo da sua formação, né? Uma segunda bolsa que é disponibilizada pela CAPES, que é importante dizer, é o doutorado sanduíche no exterior, né? A CAPES disponibiliza para as pró-reitorias de pós-graduação das instituições, né, as bolsas sanduíche no exterior. E o que é essa bolsa sanduíche, né? Ela tem o objetivo de acrescentar na formação da pessoa que está no doutorado, infelizmente não tem mestrado sanduíche, né? Que ela possibilite ir para o exterior e fazer parte da sua pesquisa no exterior, né? Então, na USP, por exemplo, o doutorado sanduíche, ele é regido pelo edital CAPES-Print, né? Que é disponibilizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né? Ele é divulgado 2 vezes no ano. Então, há 2 momentos, também através de edital, tudo através de edital, né? Então, em 2 momentos do ano, é disponibilizado, né? Normalmente, os prazos de bolsas, eles são de 6 ou até 12 meses, né? E a seleção também é feita pelos programas de pós-graduação, né? Que constitui uma comissão de bolsas específica para o CAPES-20, né? Que aí vai decidir, vai fazer toda a avaliação da documentação apresentada pela pessoa candidata, né? Faz uma lista classificatória e aí a pessoa tem o aval, né, para poder ir para o exterior, na universidade que ele achar que vai enriquecer a sua pesquisa, né? É importante dizer que essa pessoa ela precisa ter um orientador no exterior, nessa universidade que for fazer esse intercâmbio, né? Como se fosse intercâmbio, né? E também tem uma coisa que isso pega, que é a proficiência no idioma do país escolhido, né? Então, por exemplo, se vai nos países de língua inglesa,
tem que ter o TOEFL. Se vai nos de língua francesa, tem que ter o equivalente, que não sei, eu não me lembro qual que é a habilitação francês. Se é espanhol, tem que ser Cervantes. Se você vai para Portugal, países de África de língua portuguesa, você tem que ter o inglês. Então, também é uma forma aí da gente, né, acaba sendo muito impeditivo, porque a gente sabe que a gente também, para as pessoas conseguirem fazer um exame do nível do TOEFL, você tem que estar muito tempo já, né, conhecer bem a língua, conhecer bem o idioma. Me parece, como eu não estou mais na pós-graduação, mas me parece que o ano passado, parece que a CAPES flexibilizou um pouco a questão da proficiência no idioma, né, do país que você pretende fazer a pesquisa. Parece que uma carta do orientador, com a carta do orientador de lá, você consegue, atestando que você conhece a língua, né, você consegue passar por essa etapa, mas, enfim, ainda a gente sabe que é um impeditivo. Muitas pessoas não conseguem, não se inscrevem nos doutorados sanduíche por conta exatamente da proficiência no idioma do país escolhido, que as provas são bem rigorosas, né? Avançando aqui um pouquinho, nós temos também bolsa do CNPq, né? Que o CNPq é um outro órgão do governo federal, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Que também é responsável por fomentar pesquisa, ciência, tecnologia e inovação no país, né? Ela também oferece bolsas de estudo de mestrado e doutorado, e também eles financiam muitos projetos de pesquisa, principalmente de docentes que estão vinculados à universidade. É importante dizer, acho que vocês vão ter uma conversa sobre o CNPq, mas o CNPq é o órgão que cuida da plataforma Lattes, né? A plataforma Lattes é um currículo que hoje é praticamente obrigatório todas as pessoas pesquisadoras ter, né? Que você coloca ali, você faz o seu currículo, e ali, a partir das informações que você vai colocando no Lattes, é o que você se apresenta dentro do mundo acadêmico. Então, as pessoas vão lá, Tereza Cristina Teles, vão fazer o quê? Vai ver o Lattes dela, né? Então, o Lattes é um lugar que você tem que manter lá atualizado, porque isso é algo que é meio que cobrado dentro, inclusive nos programas de pós-graduação, né? Então, acho que vocês vão ter uma conversa sobre isso, mas já adiantando aqui que quem cuida da plataforma Lattes é o CNPq, né? Então, diferente da CAPES, que normalmente cada programa de pós-graduação, por menor que seja a sua cota, ela vai ter uma cota ali mínima de bolsas. As bolsas do CNPq, os programas têm que entrar com um projeto junto ao CNPq solicitando as bolsas, né? Então, os programas de pós-graduação, junto com as pró-reitorias, entram com essa solicitação, e aí o CNPq concede ou não a bolsa para o programa, e aí, depois que a bolsa é concedida para o programa, entra toda naquela questão de tem uma comissão de bolsas, que aí quem concede, né, quem cria os critérios para a concessão da bolsa também é a comissão de bolsas do programa. Então, a CNPq, ela disponibiliza uma cota, mesmo que mínima, para os programas, e eles o utilizam. CNPq não. CNPq é o programa que solicita as bolsas
para o CNPq. Nos projetos de pesquisa de docentes, é possível também pedir bolsa de doutorado e mestrado, né? Então, se o seu orientador ou sua orientadora, o seu futuro ou futuro orientador, tiver bolsa, pensar em preparar um projeto, né, de pesquisa para o CNPq, é importante que ele coloque bolsas também, porque é também um meio de ele a bolsa chegar, né, no mestrando ou no doutorando, e aí, nesse caso, não é via programa de pós-graduação, é aquele projeto daquele professor ou daquela professora que, dentro do projeto dela, solicitou bolsas de mestrado e doutorado. Bom, aqui são os valores das bolsas, né? Bolsa de mestrado é R$ 2.100, tanto CAPES como CNPq, né? Porque, enfim, são bolsas do governo federal. Doutorado, 3.100. E aí eu não vou falar muito do pós-doc, óbvio que a gente tem que falar, porque a nossa ideia, né, é fazer o mestrado, fazer o doutorado, depois fazer o pós-doutorado, mas também tem a possibilidade de ser... Essas duas agências de fomento também viabilizam bolsas de pós-doutorado, né? Duração das bolsas: mestrado até 24 meses e doutorado até 48 meses, né? Doutorado direto, acho que eu não coloquei aqui. Doutorado direto, eu acho que é 54 meses. Por quê? Porque existe a possibilidade, né, de... isso também depende de cada processo seletivo de pós-graduação, a possibilidade de você, se você tem um bom projeto, de você entrar direto no doutorado, né? Então, existe também a possibilidade de bolsas para o doutorado direto, né? Pode falar, Eduarda. Tereza, licença. E com essa extensão de direto do mestrado para o doutorado, se tem a extensão automática da bolsa ou não necessariamente? São coisas diferentes, assim. Por exemplo... Boa pergunta. Não é automático, você tem que solicitar. Por quê? Porque aquela bolsa de doutorado direto, ela vai... ela não é transformada automaticamente em mestrado, em doutorado. A bolsa de mestrado, ela não é automaticamente transformada em doutorado. Então, o programa vai ter que ter disponível uma bolsa para você, né? Porque o que acontece? Essas bolsas, não é todo ano que eles vão dando cota. Então, o que faz? Por exemplo, a CAPES deu uma cota de quatro bolsas para o mestrado, né? Essas 4 bolsas para o mestrado, gente, ela é ad eternum. Então, 4 pessoas vão ter bolsa, aí depois de 24 meses, essas bolsas vão estar liberadas para os próximos. E a mesma coisa o doutorado, né? Então, se não me fale, pelo menos o tempo que eu estava na pós-graduação, pode ser que isso tenha mudado, mas não, a bolsa de mestrado não era. Porque que acontece? Se você você vai desfalcar uma bolsa de mestrado lá para poder aumentar uma de doutorado aqui. Entendeu? Então, normalmente não é. Né? Não era, não sei como está agora, mas não era. Tá? Bom, quais são os requisitos gerais, né, para você conseguir a bolsa, né, para você se inscrever para uma bolsa, tanto CAPES, né, como o CNPq. Matriculado em qualquer programa de pós-graduação reconhecido pela CAPES, né? Tem alguns programas de pós-graduação que eles já deixam reservado algumas bolsas para alunos ingressantes. O programa de pós-graduação no qual eu trabalhei durante muitos anos, tanto fazendo relatório CAPES, depois outros que eu secretariei, não era assim.
o aluno primeiro, a pessoa ingressava no programa de pós-graduação, e aí, no momento oportuno, ela solicitava a bolsa, né? Tem alguns programas que a pessoa já entra com a bolsa, né? Mas aí, normalmente, são programas nota 7, que tem aquele monte de bolsa, porque eu vou dizer para vocês uma coisa, às vezes sobram bolsas de doutorado, porque, principalmente, as pessoas que já têm os seus trabalhos formais, já têm... é isso mesmo. Às vezes sobram. É que agora a gente tem a possibilidade, eu vou falar um pouquinho mais para frente, de você acumular, né? Não acumular bolsas, mas você ter outras rendas. Né? Antigamente não podia. Você só podia ser bolsista CAPES ou CNPq. E aí, né, enfim, com R$ 2.100, para quem, por exemplo, tem uma família, não dá para sustentar, né? Então, às vezes sobrava bolsa de doutorado. Inclusive, pode falar, Claudete. Beleza. Como que você falou assim, você falou em relação a bolsas para acadêmicos ingressantes. Eu sei de alguns lugares onde o orientador já tem aquele fomento para a bolsa. Né? É nesse caso que você está dizendo que aí ele já aceita o projeto daquele estudante, o qual ele vai orientar, e aí a pessoa meio que já entra com essa bolsa disponível. Como que é isso? Qual que é esse caminho? Existe? Como que funciona? Olha, então, eu não tô falando, alguns programas de pós-graduação com as bolsas concedidas CNPq ou CAPES, deixam reservadas as suas cotas para alunos ingressantes, né? Então, ele vai passar por aquele processo seletivo, e aí eu acredito que, porque isso também, como cada programa de pós-graduação tem autonomia sobre tanto as bolsas como ao ingresso dos seus estudantes, né? Ao processo seletivo, tem os seus critérios, isso varia. Me parece que o programa de pós-graduação de ecologia da USP, se eu não me engano, ele já tem alguma cota reservada para os alunos que foram aprovados. Se assim desejarem, eles conseguem a bolsa. Já entra com a bolsa logo de cara. Mas aí, lembrando que o prazo máximo é 24 meses para o mestrado, né? E pensando no caso da USP, o mestrado é 3 anos. Né? Então, se ele já entra direto com a bolsa, ele vai ficar, a pessoa provavelmente, se ele não defender em 24 meses, que ele não tem obrigatoriedade de defender em 24 meses, essa pessoa vai ficar 1 ano sem bolsa. Muito provavelmente. Né? E aí, o Claudete, tem a questão de professores que já têm bolsas aprovadas em seus projetos de pesquisa. Que aí ele distribui aquela bolsa, ele concede aquela bolsa a partir do seu projeto de pesquisa e que aquele mestrando ou doutorando também faz parte daquele projeto. Entendi. É disso que eu estava querendo entender. Exatamente. Porque, assim, o CNPq, ele tem alguns editais para projeto de pesquisa docente. Quer dizer, projeto de pesquisa ou temático, e aí os professores se inscrevem, né? Escrevem suas pesquisas, e normalmente eles são fortemente recomendado que nos projetos de pesquisa tenham alunos de graduação,
alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, pós-doutorado. Por quê? Porque ninguém faz uma pesquisa sozinho, né? Então, o professor que vai lá e manda um projeto de pesquisa só para ele, dificilmente ele vai passar, né? Dificilmente vai ser concedido. Porque é justamente isso, né? Você tem que ter essa interação, né? De graduação, pós-graduação, outros docentes de outras universidades também, né? A gente tem o CNPq também tem aquela plataforma Carlos Chagas, que são os grupos de pesquisa também, né? Ele também gerencia grupos de pesquisa. Então, muito provavelmente, o CNPq vai financiar um projeto de um docente que já está vinculado, já está cadastrado com o seu grupo de pesquisa na plataforma Carlos Chagas, né? E aí você subentende-se quem compõe essa equipe de pesquisa. Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, pós-doutorado, pesquisadores de outras universidades, né? Então, é muito importante que se priorize, né? Acho que tanto o CAPES como o CNPq, eles priorizem essa interação entre universidades, né? E pelo menos primeiro interna, depois externa, e também a internacionalização. Né? É algo que isso vem pegando a pró-reitoria de pós-graduação, a pró-reitoria de graduação, a UCANE, né? A USP tem um escritório de intercâmbio internacional, né? As unidades, né, que compõem a USP, as faculdades, as escolas, também têm os seus escritórios internacionais, né, de intercâmbio, porque também hoje se prioriza muito a internacionalização, né? Então, para quem está no doutorado, para quem está pensando, né, quer entrar no doutorado, é muito importante que já pense grande, já pensa que pode ir lá fazer o seu projeto de doutorado de sanduíche, ter essa experiência, porque é uma formação bem importante, né? E uma coisa que é importante dizer é que, assim, né, quando a pessoa ela consegue a bolsa doutorado de sanduíche e ela tem bolsa CAPES, ela tem que abrir mão da bolsa no período que ela está fora. Ela não pode receber 2 bolsas. É uma das coisas que não pode acontecer, né? As agências de fomento, elas já permitem que você tenha algumas horas de trabalho, né? Entendendo que as pessoas, a gente tinha bolsa e trabalhavam, faziam outras coisas, não tinha jeito, porque não dava para se sustentar, né? Então, enfim, eles entenderam que não fazia sentido, que isso já todo mundo já meio que fazia, né? Então, mas o que não pode é acumular bolsa. Você não pode ter uma bolsa CNPq, uma bolsa CAPES, por exemplo. Na hora que você vai cadastrar no sistema, ele já dá esse conflito, né? Então, acho que é importante dizer isso também, né? Então, se vai ter uma bolsa para doutorado de sanduíche, você tem que deixar a sua bolsa, ela fica congelada, inclusive ninguém pode usar, ela fica lá te esperando voltar. Né? Bom, aí então tem alguns esses requisitos, né? Dedicação exclusiva à pesquisa, não ter vínculo empregatício, salvo exceções previstas em editais, isso já meio que caiu, né? Manter o bom desempenho acadêmico e cumprir as atividades do projeto. No caso da Bolsa CAPES, né, que eu coloquei aqui, né, para doutorado, é obrigatório que a pessoa faça o PAI, que é um programa de aperfeiçoamento de ensino. Isso só para quem tem bolsa doutorado. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é esse PAI, né? Vamos lá. Aí tem as obrigações dos bolsistas também, que acho que é importante citar, né, comentar, que é dedicar-se integralmente à pesquisa, reenviar os relatórios periódicos, porque é isso. Se você não cumpre, o programa pode tirar sua bolsa, né? Então, não adianta você pegar a bolsa e ir lá, enfim,
tem casos de pessoas que não defendem. E aí, se você não defende, você tem que devolver integralmente o valor para a CAPES ou para o CNPq, por exemplo, né? O que você vai fazer, tudo que você vai fazer tem que citar, né? Bolsa concedida pela CAPES, CNPq, tal. Então, tem alguns eu resumi aqui, é evidente que as pessoas que são contempladas com a Bolsa, elas assinam um termo de responsabilidade da Bolsa, que tem todos os critérios lá, mas eu coloquei mesmo, né, os mais básicos mesmo, né? E aí, é interessante dizer que as bolsas CNPq, ela conta de reserva técnica. O que é a reserva técnica? É um valor adicional concedido para apoiar as despesas que você tem com a sua pesquisa. Então, por exemplo, participação em evento, custeio de inscrição, transporte, passagem aérea, hospedagem, alimentação no local, aquisição de materiais, livro, equipamento de informática, enfim, o que você precisa, né, para a sua pesquisa, para o desenvolvimento da sua pesquisa. Despesa de campo também, né? Quem faz trabalho de campo, né? Principalmente comunidade, precisa viajar para poder fazer coleta de dados, também você pode usar esse dinheiro, né? Pagamento de tradução, revisão de texto, editoração, xerox. Então, isso é importante, né? Ter. Porque, para além da sua bolsa, né? Desse valor mensal que você tem esse adicional para custear essas despesas que toda pesquisa tem, né? Diferentemente da CAPES, que não tem, né? Então, é de responsabilidade da pessoa bolsista fazer o gerenciamento dessa verba, desse adicional, dessa reserva técnica, né? E depois também cabe a ela fazer a prestação de contas, com nota fiscal, recibo também não é oba-oba. Você tem que apresentar uma planilha com tudo que você gastou, com todas as notas e tudo mais. Mas o CNPq também dá essa possibilidade, né? Aí é isso que eu já comentei também, né? Que agora você consegue acumular, né, uma atividade remunerada com as bolsas. Mas, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, mas isso também desde que o seu orientador ou orientadora e a coordenação do programa aceitem, né? Então, não precisa falar assim, não, eu quero a bolsa, não tem. Isso tem que ser de comum acordo com o seu orientador, com o programa, né? Com o programa de pós-graduação, de que você vai ter a bolsa e que vai manter essa atividade remunerada. Gente, vou ser muito sincera, pela quantidade de bolsa que os programas recebem, e pela quantidade de procura de pessoas que procuram as bolsas, eles vão sempre dar preferência para quem não tem atividade nenhuma, né? Que não tem condições mesmo. Evidente que isso varia de programa para programa, mas é isso, pela experiência que eu tenho, eles dão prioridade, né? A comissão de bolsas ali, e pensando nos critérios, né, socioeconômicos, eles dão preferencialmente para as pessoas que não têm remuneração alguma, né? Porque é isso, as bolsas, elas são poucas, né? São poucas. Num programa, sei lá, de 100 pessoas, sei lá, vamos pensar 50 mestrados e 30 doutorados, eles dão 4, 5 bolsas. Então, é pouco, não é muito, né? Tem que ter uma nota, o programa tem que ter uma nota muito alta para ter uma quantidade de bolsas significativa, né? E aí, depois... Oi, pode falar. Temos duas perguntas aqui no chat. Uma pergunta é da Eduarda, que ela está perguntando quem tem CNPJ muda algo. E também tem do Jonathan perguntando se pode acumular com bolsa de
tutoria UAB? Essa eu acho que é a universidade aberta, não é isso? Jonathan, se você me corrigir se eu estiver errada. Ô, Jonathan, eu vou ser bem sincera, não sei te responder. A Bolsa UAB, ela é concedida pelo governo federal, né? É. Então, eu acho que não pode. Eu creio que não pode, porque você não pode acumular duas bolsas federais, tá? Você não pode acumular CNPq e CAPES e vice-versa. Tanto que, por exemplo, como eu dei o exemplo, né? Na Quando você vai fazer o doutorado sanduíche, você tem que congelar a sua bolsa e você só. Se você tem bolsa, né, de doutorado, aí você vai fazer doutorado sanduíche, eles congelam a sua bolsa e você só vai conseguir a bolsa depois. Você ficou Seu mudo. áudio fechou, Tereza. Desculpa, gente. Não pode, porque é o mesmo fundo, é exatamente isso. Você não pode acumular duas bolsas da mesma agência de fomento, né? Eu acho que é a mesma coisa que eu citei ali, o caso do doutorado sanduíche, que é o que eu estava falando, que eu dei como exemplo. Se você é bolsista doutorado, aí você vai se candidatar ao doutorado sanduíche. Aí você consegue, é concedida a doutorado sanduíche para você. Aí depois você deixa, o programa tem que congelar a sua bolsa. E aí você vai fazer o doutorado sanduíche, fica lá o tempo que for, depois quando você voltar, você diz que voltou, e aí o programa reativa a sua bolsa, tá? Aí tem a da Eduarda, né, Eduarda? Eu acho que não tem essa questão de CNPJ, viu? Eu acho que ela entra como atividade remunerada como outra qualquer, né? Que desculpa, uma dúvida que eu fiquei é assim, se funciona por renda ou por vínculo empregatício, sabe? As duas coisas. Tá, existem as duas coisas. As duas coisas. Não, Porque não necessariamente ter CNPJ significa que você ganha o suficiente, entendeu? Não sei se é assim que funciona também o pensamento. Não, exatamente. É qualquer atividade remunerada, né? Então, você tendo o seu CNPJ, né? A sua MEI, por exemplo, né? E aí você faz as suas atividades, tal, isso acho que não impede, né? Uma vez que é permitido, mas é isso, aquilo lá, né? Tem que ter o aval do orientador e da coordenação do programa. Carla? Sobre essa questão do CNPJ, não influencia porque o cadastro da Bolsa ele é de acordo com os dados da matrícula, e na matrícula você se matricula com CPF. Isso. E aí não tem. E aí, se fosse vínculo de CNPJ, ele estaria contratando, teoricamente, a empresa, mesmo que for um MEI. Mas como é um CNPJ, seria a empresa. E aí não tem como conceder uma bolsa para uma empresa. Entendeu? Sim, entendi. Mas agora pensando e te ouvindo, talvez seja desqualificador, né? Exato. Essa que eu acho que foi um pouco mais minha pergunta, sabe? É porque é o cadastro da matrícula. E a matrícula a gente se matricula com o nosso CPF. Inclusive, tanto CAPES como CNPq, elas também é feito através do seu CPF. Exato. É através do CPF. Eu te convivi muito, né? Tem a plataforma, o sistema, nossa, como chama agora, gente? Sucupira, que é onde se faz, né? A avaliação CAPES, e lá tem um lugar, né, onde tem os bolsistas, eles são por CNPq, por CPF. É interessante que os bolsistas que já tiveram bolsas anteriores de tutoria, outras bolsas de agência de fomento da CAPES, ela consta ali inteiro. Então, se você está no doutorado e teve bolsa de iniciação científica,
ela vai constar ali, que é aquele, se teve um período que você teve bolsa lá atrás, de iniciação científica, e depois de mestrado, ou de tutoria, enfim. Aqui, tem uma fila aqui, né? Jéssica e depois Kelly. Eu que cheguei um pouco depois, eu peguei quase no meio da metade. Eu queria entender se caso algum programa oferecer e você passar, e aí chegar lá dentro, você não conseguiu a bolsa. É você mesmo que solicita no CNPq essa bolsa? Não. O que acontece, Jéssica? As bolsas elas são disponibilizadas para os programas de pós-graduação. E os programas de pós-graduação que vão estabelecer os critérios para a concessão da bolsa, tá? Nenhum programa não é obrigação do programa conceder bolsa para todos os alunos, é isso. Então, você se inscreve no programa de pós-graduação, passa no processo seletivo, você é uma aluna matriculada. Não quer dizer que você vai ter bolsa. Aí, depois que você é matriculada, tanto que as bolsas só podem ser concedidas para alunas e alunos regularmente matriculados, né? Então, as bolsas de pós-graduação, elas são muito limitadas. Elas são extremamente limitadas. Então, um programa de pós-graduação que tem 100, 150 alunos, ela vai ter o quê? 6, 7 bolsas. E é isso, e é briga de foice, porque não tem bolsa para todo mundo. Então, não é de responsabilidade dos programas de pós-graduação acolher uma pessoa, um aluno ou uma aluna já com bolsa. Porque não tem bolsa para todo mundo. É triste, mas é pela realidade. Não tem jeito. Kelly. Eu queria falar só para esclarecer, né, no aspecto jurídico em relação ao vínculo empregatício e a renda. São coisas diferentes. Então, o vínculo empregatício, ele vai identificar se você tem alguma relação com algum empregador, que vai definir, basicamente, o que se quer saber é quantas horas você tem de trabalho, para identificar quantas horas você vai ter disponível para pesquisa. Então, é isso que vai ser verificado nesse vínculo empregatício. Se tem uma constância, se você trabalha todos os dias, qual que é o horário, e se esse vínculo traz uma renda mensal. Todo mês você vai definir se você tem esse percentual recebido. Tá? Quem tem CNPJ, o que vai identificar? Qual o tipo de empresa que você tem? Se é MEI, se não é, se é microempresa, se não é. Qual o tipo de empresa que você tem? Aí você vai ter que apresentar a renda desta empresa, para identificar se você recebe um prolabore, como que você recebe os seus dividendos a partir desse CNPJ. Então, serve para isso. Tanto que, por exemplo, eu sou estatutária. Então, eu não sou CLT, mas eu tenho um vínculo empregatício, que também não é o CNPJ. Então, a relação é essa, para identificar o quanto que você ganha, se você ganha isso todo mês, e para quem normalmente é MEI, tem uma variação de valor, é a mesma coisa como no imposto de renda, você vai apresentar um documento da empresa dizendo mais ou menos quanto que você ganha por ano, vai fazer a média quanto você ganha por mês. Seria para identificar essas questões. Obrigada, viu, Kelly? É isso mesmo. E eu acho importante dizer que essas informações todas, né, elas são solicitadas normalmente nos editais, né, disponibilizados pelos programas. E é a partir dessas informações que você passa, né, por exemplo, o programa que eu fui vinculada, né, que eu fui secretaria durante muitos anos, a gente perguntava se a pessoa morava de aluguel, tinha casa própria, né, e aí tinha as pontuações, né, então a gente tentava ser o mais transparente possível para que essa bolsa chegasse para as pessoas que realmente não tinham condições alguma,
né, não tinha renda alguma para poder minimamente ajudar ali, né, naquele período da pesquisa. Mas também são as pessoas que mais são cobradas depois, né? Porque tem que apresentar o relatório, sim, né? A gente pede para o orientador acompanhar aquela pesquisa com mais cuidado, porque é isso, gente, é o dinheiro público, né? E é o dinheiro público, e são poucas bolsas, né? Então, acho que tem que ser pensada com muita seriedade. Com muita seriedade, porque é a verba pública, é literalmente você tirou o outro que não ficou, que ficou com você, né? Então não são as culpas, evidentemente, né, de um Estado que a gente sabe que não dá conta, mas do que nós temos, ele tem que ser cuidado nessa verba, essa bolsa tem que ser cuidada com a maior celeridade possível, né? E aí eu já coloco aqui para vocês, né, que também tem as agências de fomentos estaduais, né, que normalmente são as fundações de amparo à pesquisa, que essas, gente, diferente do CNPq, CAPES, né, que vai pensar ali uma comissão de bolsas, pensando nas condições socioeconômicas das pessoas candidatas, dos alunos, essa não, essa é mérito. Então, para você conseguir uma bolsa FAPESP, você tem que ter toda a avaliação, né? Tem que ser excelente, muito bom para cima. E quem faz as análises são especialistas da área. Então, é feito a FAPESP. Você se inscreve a qualquer época do ano, aí sim, Jéssica, nos casos das agências de fomento, a pesquisa, quem inscreve o projeto é a pessoa aluna com a sua orientador, né? No caso da FAPESP, é um sistema chamado SAGE. Você pode entrar, pedir qualquer época do ano, e aí eles vão, você faz o pedido lá, né, no sistema. Esse projeto vai ser analisado pelos avaliadores ad hoc, que são avaliadores, normalmente, docentes de das universidades, né, doutores, enfim, que é da sua área temática, porque você vai preencher lá qual a sua área, né? E os critérios incluem trajetória acadêmica, histórico de desempenho, currículo do estudante, histórico da produção científica e experiência de orientação do orientador ou orientadora. Inclusive, eles têm que apresentar uma súmula curricular. Isso assim, é uma das primeiras coisas que são avaliadas para a concessão da Bolsa FAPESP, né? E é importante dizer que, nessa súmula curricular, o orientador, orientadora, precisa colocar quais projetos que ele já teve financiado pela FAPESP. E pode ser projeto de pesquisa, pode ser outras bolsas de mestrado e doutorado, pode ser um auxílio a evento, a realização de reunião científica, mas a FAPESP, eles priorizam a questão, o mérito acadêmico, a condição econômica, e aí é aquilo, né? A gente tem um jargão, quem consegue Bolsa FAPESP né? Só quem já entrou a primeira vez e já tá ali, é bem difícil, não é impossível, evidentemente. Outra forma de conseguir Bolsa FAPESP é através dos projetos também dos seus orientadores, orientadoras, né? Projetos temáticos, né? Tem professores que têm projetos temáticos na FAPESP, acho que é o sonho de qualquer
docente de qualquer universidade daqui de São Paulo, pelo menos, é ter um projeto aprovado, um projeto temático aprovado, né? Porque, enfim, é um projeto de 5 anos, que você vai ter dinheiro para poder efetuar, fazer suas pesquisas, trabalho de campo, as viagens, participar de eventos, né? Comprar equipamento, enfim. Então, os projetos temáticos, eles são, assim, a menina dos olhos de qualquer pesquisador ou pesquisadora que vinculada, né, a uma instituição de ensino superior. Você quer falar, Kelly? Quer falar alguma coisa, Kelly? Eu estava pensando em relação ao vínculo mesmo, né? Se teria algum problema a pessoa não ter essa disponibilidade, dedicação exclusiva para conseguir essa bolsa FAPESP. A Bolsa FAPESP, eu acho que a FAPESP, ela tem uma questão, antes mesmo da CAPES do CNPq, você podia comprar, você podia ter um X quantidade de horas de trabalho, mas isso era X quantidade de horas mesmo, né? Não é um vínculo que você tem 8 horas por dia, 40 horas semanais, né? Então, eles têm ali uma condição que você podia ter, acho que 12 horas semanais. Tem uma coisa dessa, de vínculo. A FAPESP é um pouco mais exigente quanto a isso, né? Eles têm, muitas vezes, o prazo próprio. Então, por exemplo, se você ingressou no doutorado, já entrou com o projeto e já conseguiu uma bolsa de doutorado logo no primeiro ano, por mais que você tenha o seu prazo na instituição, você tem que cumprir o prazo de defesa da FAPESP. Então, eles têm algumas coisas, alguns critérios diferenciados, né? É bem mais rigoroso, mas, por exemplo, é uma bolsa que tem um valor mais alto, né? Se tem uma bolsa de doutorado de R$ 5.790, né? Nos finais do final, R$ 7.140. E você tem as reservas técnicas também, que a reserva técnica da FAPESP também é para você viajar, fazer impressão, comprar livro, comprar computador, viajar, apresentar trabalho. Então, a FAPESP também tem uma boa reserva técnica, né? Para, além da bolsa, você ter esses outros, custear essas outras despesas necessárias para a pesquisa, né? É importante dizer que tanto o CNPq, que tem reserva técnica, como a FAPESP, o que você adquire de equipamentos, livros, não é custeio, também não é material, eu esqueci, gente, o termo. Então, tem que ser patrimoniados pela universidade, você tem que devolver no final, né? Então, você adquire, sei lá, um computador, um notebook, com a sua reserva técnica. Aí você tem que informar a sua unidade de que você comprou o equipamento, tal. Eles vão lá, o setor de patrimônio vem, patrimonia. Você pode usar a sua pesquisa inteira. Você defendeu, você devolve para a instituição, não fica com você. Né? Então, livros é a mesma capital, né? Custeio capital. Então, é um bem capital, né? Equipamentos, livros. Então, o que você compra de equipamentos, é possível patrimoniamento. No final, depois da sua pesquisa encerrada, você tem que devolver para a instituição. Tá? Nossa, a gente está bem no... Já passando aqui, estou aqui falando. Aí, vou passar rapidamente aqui, gente, falar um pouquinho, né, da minha experiência na USP, né, das bolsas que tem dentro da USP, né, que é, né, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que tem o programa de aperfeiçoamento de ensino, né, que é feita primeiro, e que são 2 etapas, que é primeiro uma preparação pedagógica, e depois um estágio supervisionado em docência,
Isso é bem importante, porque você pode acompanhar um professor na graduação, né? E fazer esse estágio. Esse estágio, ele conta como créditos. Esse estágio, essa bolsa, né? A gente chama de programa PAI, ele pode ser voluntário também, não necessariamente ele pode ser pago. Normalmente se paga, né? O valor do auxílio mensal é R$ 960, mas ele também é possível você fazer ele voluntariamente, né? Ele tem uma duração de 5 meses, então você primeiro faz a preparação pedagógica, e num semestre, depois você vai fazer esse estágio supervisionado. Normalmente, você vai fazer, as pessoas fazem vinculadas ao seu orientador ou sua orientadora, né? Ou um orientador, ou um professor, um docente, vinculado à sua área de pesquisa também, né? Então, é uma outra possibilidade de bolsa, né? De auxílio, na verdade, não é bem uma bolsa, né? Aí, dentro da USP também tem o Programa Especial PAI, que é Pesquisadoras Mães. Então, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, ela reserva 100 bolsas exclusivamente para as mães, né? Mães, cuidadoras, pessoas que têm guarda de crianças, né? E gestantes, né? Temos também, né, na universidade, a Bolsa Univesp, né, que é uma parceria entre a USP, né, e a Univesp, que chama Programa de Formação Didático-Pedagógico para cursos de modalidade à distância, né? Então, as pessoas, né, que se inscrevem tanto em nível de mestrado como de doutorado também tem um edital, e aí eles vão ser como se fossem meio que tutores, né, desses alunos, desses estudantes que estão na Univesp, né? Então, é uma outra possibilidade de bolsa. O prazo máximo é de 2 anos, né? E esses são os valores, eles seguem aí um pouco das bolsas CNPq e CAPES. Tem também na USP, né, a Bolsa Mobilidade Santander, que é uma parceria, né, que é feita com a Alcane, que é a agência internacional da USP, junto com o Santander. Aqui são bolsas, só para nível doutorado, né? Mas é pouca coisa. O ano passado eu até coloquei o exemplo, né? O último edital, ele concedeu 14 auxílios no valor de R$20 mil, né? E 7 auxílios no valor de 14 mil, né? Então, é uma outra possibilidade, uma quantidade bem menor de bolsa, né? Mas também é uma possibilidade de você fazer um estágio e aí para outros países, né? E, não menos importante, nós temos a PRIP, né? Que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, né? Que tem a bolsa PAF, eu nunca sei falar isso aqui, PAF, né? Que é uma bolsa de permanência, né? Que ela, pensando a política de permanência da Universidade de São Paulo, né? Ela tenta aí, de alguma maneira, conceder alguns benefícios, né, para alunos pensando também no critério socioeconômico, né? Então, acesso a refeições nos restaurantes universitários, moradia estudantil, auxílio parcial de R$320, auxílio financeiro integral de 850, e para as pessoas que têm filhos, né, responsáveis por crianças até 6 anos, mais R$850. E aí também temos, né, outras organizações que sempre publicam, né, editais de bolsas. São bolsas, não são uma quantidade de bolsas significativas, é uma bolsa aqui, outra ali, né? Mas a Fundação Ford, a Fulbright, a Erasmus Mundus, né? A gente já vê hoje algumas organizações, né?
como Fundo Elas, Fundo Agbara, também que tem algumas bolsas muito pontuais, né, para as mulheres negras, para intercâmbio em países de África, mas é tudo ali, né? Uma bolsa, 2 bolsas no máximo, não é mais que isso. Então, mas são possibilidades, né? Principalmente esses grupos. Não sei se vocês devem estar, né? Deve ter um grupo de WhatsApp do Iteramachê. Acredito que as meninas ali, né, são todas super cuidadosas e devem disponibilizar quando tem esses editais, principalmente para as mulheres negras. De um tempo para cá eu vejo muitos editais, eu recebo muitos editais de organizações não governamentais, financiando pesquisas fora do país, principalmente, e o Fundo Baobá, né, tem editais bem legais, bem lembrado, Eduarda. Então, acho que é isso, né? Também ficar atenta a essas possibilidades. Dentro da própria USP tem outras possibilidades, né? Porque, por exemplo, aí vai uma unidade, a Alcane, quer dizer, a agência internacional faz um convênio com a Universidade da Alemanha, e aí tem a possibilidade de X bolsas de intercâmbio. Então, é muito importante, né, que as pessoas que estão na pós-graduação, as pessoas que vão entrar na pós-graduação, vão ingressar nessa academia, nesse mundo acadêmico, né, que fiquem atentas aos editais, né, principalmente aos seus e-mails institucionais, né? Quem é da USP tem um e-mail @USP, né, que recebe muitas informações aos serviços de pós-graduação, sempre divulgam ou editais, mas é muito importante estar atentas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estão atentas, ou é um e-mail que usa pouco, fala, ai, não, já tenho o meu Gmail, por que eu vou usar, sei lá, o da USP? Não, ali é bem importante, é importante que vocês tenham acesso a esses editais, porque eles são divulgados, eles são publicizados, né? Tem alguns editais também que a Pró-Reitoria de pós-graduação já publicou, né? Já disponibilizou, que foi um bem interessante, que era junto com a TV Cultura, e você fazia apresentação, quem trabalhava na sua pesquisa, que trabalha com audiovisual, pôde fazer ali um videozinho apresentando suas pesquisas. Nós tivemos um aluno, na época, que teve o seu edital, foi contemplado por uma bolsa, que acho que foi R$5.000 para ele, R$5.000 para o orientador, que seria um prêmio, não era uma bolsa, era um prêmio, né? E foi concedido a essa pessoa, né? Porque ganhou, foi contemplado na área de humanidades, né? Então tem N possibilidades, tem várias possibilidades, ainda bem reduzidas, né? A gente sabe que muito reduzidas, porém existem as possibilidades, né? Então acho que é importante ficar atentas, né? Então eu coloquei aqui para vocês também os sites tanto da CAPES, né? Dá lá o Google, CAPES, bolsas CAPES, bolsas CNPq, FAPESP, né? Para vocês estarem mais atentos a essas possibilidades de bolsa. E eu acho que é isso, gente. Eu fico por aqui. É um tema que a gente tem muito a avançar ainda, né? A gente queria que todas as pessoas pudessem, tivessem condições de ter essas pesquisas, realizar essas pesquisas com dignidade, né? Com a dignidade meio que todas nós merecemos, né? Porque acho que é importante que nós, pessoas negras, que pessoas que chegam através das ações afirmativas, a gente traz outras possibilidades, né? De entendimento, de formas de pesquisa, de formas de apresentar os nossos trabalhos, e a gente precisa estar sã, com a mente sã nesse lugar, que é o lugar que
não quer que a gente esteja lá, mas a gente fura essa bolha, a gente está mesmo, do nosso jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não adoecer, porque o mundo acadêmico ele é adoecedor, não foi feito para a gente é muito mais inventivos, somos infinitamente mais inventivos e inventivas do que o padrão acadêmico de ser, a caixa de introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e conclusão. Então, eu falo que a gente é muito mais inventivo que isso. E a gente está trazendo outras narrativas para a universidade. Acho que é isso que é o importante, né? E nós estarmos aqui às 9 horas, com a iniciativa do Instituto Teramachê e com a vontade, né, de todos nós aqui, de furar essas bolhas e ocupar esses espaços, a gente está abrindo caminhos também. Acho que isso é muito importante, né? A gente passa o bastão para nós, a gente está ali, ó, passando o bastão para frente. Então é isso mesmo. Agradeço muito pelo convite, pela deferência dessas mulheres incríveis. E quem está aqui, Juliana Rosa? Ah, Juju! Gente, eu conheço algumas pessoas aqui. Que alegria que vocês estarem aqui, viu, gente? É isso. Então, eu fico por aqui, agradecida pela escuta. Me coloquei com uma alfa na mão, porque é o que eu mais gosto de fazer, que é tocar. Faço parte também do Bloco Off Loba de mim, e é o que me constitui enquanto mulher negra, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto vó. É a minha relação que eu tenho com o meu tambor, que eu amo tanto. Então, eu trago ele para a universidade, a gente tem que levar nossas formas, nossas visões de mundo também para a universidade, tocando, cantando, encenando, e eu acho que a gente é um grande desafio, mas a gente está... Os nossos antepassados já passaram por muitos, que a gente está aqui, ó, só abrindo caminhos também, passando bastões. Tá bom, gente? Mas muito obrigada. Nós quem agradecemos a sua presença, a presença de todas, todos e todos nesse segundo encontro. Quem não conseguiu aí acessar a lista de presença, por gentileza, depois nos comunique lá quem for da mentoria. Quem não é da mentoria, quiser colocar o seu nome aqui no chat, eu já pego, tá bom? Muito obrigada, Kelly e os demais da casa, por estar aqui me apoiando. Obrigada, Tereza, por a sua presença tão grandiosa aqui conosco. Muito grata. Né? Um grande beijo a todas e encerramos o nosso dia. Bom descanso aqui para todos. Bom descanso, gente. Obrigada pela escuta. Estou super à disposição. Coloquei meu e-mail. As meninas também têm. Se precisar, se quiser vir conversar, eu tenho uma experiênciazinha assim, razoável na pós-graduação, e eu acho que a gente precisa compartilhar, porque é um ambiente hostil quando a gente entra, é muita regra, é muita coisa que a gente tem que começar, né, entendendo esses meandros. Depois que a gente entende, a gente passa batido, que a gente passa por coisas piores por aí, né? Mas é isso. Então, eu que agradeço muito pelo convite. E estamos juntas, vocês são minhas irmãs. Eu amo o Instituto Teramachê e são minhas irmãs de verdade, assim, todo carinho. Então, estamos aqui. Então é isso. Vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver.